Fazer e cuidar de dinheiro é sempre um assunto que todo mundo se atenta e para escutar, né? A gente fala muito isso quando se implanta a governança, né? Você tem a governança empresarial e você tem a governança familiar com os acordos de familiares. Então, em tese, assim, o conhecimento que a gente, enquanto multifamily office, tem sobre todas as áreas, ele é aplicável em toda a curva patrimonial. Então, se a gente puxar aqui, eu puxo questão de você ver muito falando agora do pessoal querendo levar o patrimônio para o Uruguai. A offshore é roupa para você começar a ter patrimônio no exterior. Olá, estamos aqui para mais uma edição do nosso Legado Podcast, hoje com um convidado especial. Eu, como vocês já sabem, Kleber Falcão, como host do nosso podcast. Tenho aqui comigo agora uma presença ilustre, como co-host, a primeira vez dele estreando. Estreante aqui. Herbert Teixeira. Herbert é nosso sócio aqui no Legado, um cara que tem um domínio absurdo sobre a parte de marketing, posicionamento, brand. Herbert, fala um pouco mais aí do que você faz. Para que vocês que estão acompanhando aqui, Herbert é o responsável por toda a parte de identidade visual, toda a parte de estratégia de marketing, tudo do Legado, o que vocês vêm acompanhando nas nossas redes. Eu vou deixar que ele se apresente um pouco e depois vou apresentar o nosso convidado ilustre, que hoje a gente vem com um perfil um pouco diferente. A gente vem conversando com empresários familiares, contando um pouco da sua história, trazendo isso para vocês, mas esse convidado ele vai trazer uma perspectiva diferente, porque ele não é um empresário familiar. Hoje o negócio dele, apesar de ter negócios familiares, mas ele lida muito com empresários familiares de diversos portes, mas principalmente aqueles que hoje têm uma estrutura muito relevante, né, que trabalham aí com grandes fortunas. Já dando um spoiler para vocês aqui do que vem. Herbert, por favor, se apresente. Bom, meu nome é Herbert Teixeira, eu sou estrategista de Marketing Growth. Eu tenho 17 anos no mercado e meu negócio é criar estratégias para você vender mais e melhor. Simples assim. Maravilha. Tá fazendo um bom trabalho aqui no Legado. Gostei, viu? Gostou? Vamos lá, apresentando aqui então. Hoje o nosso convidado é o Rafael Bastos. Ele é co-founder e CEO da MAN, um dos maiores e relevantes multifamily offices aqui do Brasil, né? Não vou nem dizer Salvador, mas com base em Salvador, mas atua no Brasil todo, em diversos países. Hoje tem mais de 30 bilhões em capital recomendado, né, na história aí do escritório, com mais de 1,5 bilhões em projetos imobiliários desenvolvidos, né? Você vai explicar um pouco para a gente aí, Rafael, como é que é essa estrutura, atua em diversos continentes, né? Então a gente quer ouvir um pouquinho da sua história, saber um pouco quem é o Rafael Bastos, o que é a MAN e o que é um multifamily office. Eu acho que quem está ouvindo a gente aqui também ouve muito falar sobre isso e acaba não sabendo e não conhecendo de fato, né? Vamos lá, meu amigo. Verdade. Um prazer ter você aqui com a gente, uma honra. Uma coisa, né? Só um ponto antes, para quem não sabe, Rafael é um dos nossos mentores na nossa imersão, o Legado Infinito. Ele é responsável por fechar ali os 2 dias, né? Ele vem no final do segundo dia com um tema onde ali já tá todo mundo meio cansado, mas ele entra, todo mundo fica logo doido, todo mundo querendo saber o que é aquilo curioso. ali, um assunto polêmico e curioso, né? Então, e muito pessoas muito interessadas no assunto dele, nas rodadas de mentorias, é muito requisitado. A gente gostou muito do assunto. A gente tá causando só aqui a perguntinha para vocês, agora ele vai falar aí. Rafa, se apresenta aí, vamos lá. Fazer e cuidar de dinheiro é sempre um assunto que todo mundo se atenta Com e certeza. para escutar, né? Para mim é uma honra estar aqui com vocês, obrigado. Tenho certeza que vai ser um papo muito rico aí para nossa audiência, 2 monstros aí no que estão. Eu espero que possa colaborar à altura aqui do podcast, né? Só pelo traje aí, você já tá num nível diferente. Se eu soubesse, né? Os caras tão aqui eu passava em casa depois do escritório. Tô aqui todo mundo meio Startup, e tal. Você veio aí, eu falei, cara, mas vamos lá. Já mostra. Então, eu sou um multifamily office. O que é isso, né? O que é um multifamily office? Porque o tal do family office ainda é uma estrutura que não há uma regulação no Brasil ainda específica para o multifamily office. Então, você não tem, por exemplo, um KNAI para você faturar uma nota fiscal de
como multifamily office, né? Interessante. Você tem estruturas de consultorias financeiras, não financeiras, estruturas de apoio administrativo, né? Uma série de atividades registradas pelo IBGE, mas o multifamily office ainda não existe como existe, por exemplo, em outros países, né? Que já tem um desenvolvimento mais maduro, né? De famílias... Essa estrutura financeira, né? O Brasil é muito jovem, né? Eu lembro que quando eu conheci a Dinamarca, foi 2011, 12, eles contaram a história que há 600 anos atrás eles estavam fazendo uma estrutura de pedágio com correntes para os navios, né? E aqui a gente já estava pré-colonizado, né? Então existem alguns séculos de amadurecimento nas estruturas patrimoniais que levam naturalmente o velho mundo, né? Ou até sociedades que se desenvolveram mais rápido do ponto de vista econômico, como os Estados Unidos, né? A estarem na nossa frente, numa vanguarda nesse sentido. E a gente já, desde 2011, né, opera como multifamily office no Brasil. Fomos o primeiro do Nordeste, o primeiro da Bahia. Hoje somos um dos mais relevantes no Brasil. E estamos aí nesse caminho agora de escalar esse conteúdo, essa inteligência para mais pessoas, né, poderem cuidar aí dos seus legados, do seu patrimônio, da sua riqueza constituída, né? Perfeito. E fica sempre a dúvida do que é multifamily office. Outro dia eu participei de um podcast do nosso amigo, seu xará de sobrenome, né, Falcão? Nosso amigo Carlos Falcão, né? Ele me perguntou qual era a diferença entre o private bank e o multifamily office, né? Que é uma dúvida que acontece muito. Muitas vezes o cliente confunde a gente com o escritório de advocacia, às vezes confunde com o escritório de auditoria e contabilidade, né? Porque o family office, ele orbita todas essas estruturas de fornecimento de inteligência de serviços para as famílias, né? Pensando hierarquicamente, pensando no organograma, a família está sempre no topo. Logo abaixo está o escritório familiar e abaixo do escritório familiar todos os blocos de provedores que a família precisa para poder conduzir os seus projetos, né? Uhum. Então, o Family Office, ele é um grande hub de todo esse gerenciamento que cuida tanto das rotinas e processos quanto da estrutura de investimento recorrente e cuida dos modelos de governança, né? Muitas vezes formado por membros familiares, né? Muitas vezes apenas de uma única família, que são os single family offices. Sim. E muitas vezes com agentes contratados, terceirizados ou estruturas de multifamily office que atendem a mais de uma família em um mesmo bloco de atendimento, né? Como o custo de estrutura humana e de tecnologia e de research, ele acaba sendo muito relevante, né? O passo para a família escolher ter o seu próprio escritório familiar requer um volume de patrimônio um pouco maior para que esse custo administrativo não justifique, não calibre muito o carregamento, né? Então, assim, na prática, até 400, 600 milhões, as famílias usualmente preferem multifamily offices, porque tem ali uma equipe especializada, né? Sem necessariamente ter um custo indireto desse carregamento no mês a mês, né? Não, muito bom. E o bacana de ter Rafael aqui com a gente hoje é porque isso está muito ligado ao que a gente faz, né? Do legado aqui, o nosso propósito, que é justamente pegar as famílias, né, empreendedoras, as empresas familiares e apoiar elas no desenvolvimento enquanto uma empresa familiar de um negócio simples, transformar ele através de profissionalização, implantar gestão, implantar governança, para que eles cresçam, se desenvolvam, que virem uma família empresária, né, com uma gestão de patrimônio, família investidora, que aí eu acho que entra aí na seara dos multifamily offices, né, do single family office. Essa é a nossa jornada, é exatamente essa. Pegar o cara de onde ele está hoje, profissionalizar, pensar na sucessão e entregar Nossa meta é fazer que muita gente esteja aí na estrutura dos multifamily office, né? Então, muito nobre isso, né? O Brasil é um país movido ao empreendedorismo, né? Justamente, a gente tem que tentar, né, fomentar cada vez mais isso. Sem dúvida. Para a gente simplificar aqui, né, Rafa? Então, falando, né? A gente tem hoje, vamos supor, uma família que tem uma empresa, duas, investimentos em ativos imobiliários, investimentos em ativos financeiros, né? Investimento na bolsa, em outros ativos financeiros. E hoje essa família ela ainda não está bem estruturada, ela vai fazendo aquilo ali, né? O fundador ou o sucessor vai administrando isso. O multifamily office é justamente uma estrutura que profissionaliza, né, essa estrutura de investimento e da gestão do patrimônio dessa família, né? Então, como você falou, você tem a família que está no topo, você tem o multifamily office e tem toda a base de rede de apoio de prestadores de serviços para isso, né? Então é como se ali a família ela virasse de fato uma empresa, né? Vamos dizer, ela vira uma empresa, uma estrutura com gestão. Não, maravilha. Cara, agora eu quero saber o seguinte, ok, entendemos que a MAN é um multifamily office. Posso fazer um parênteses sobre esse ponto que é muito rico. Hoje de manhã eu estava tendo uma reunião com a família discutindo o acordo de sócios deles. Família pequena, de primeira para segunda geração, de uma matriarca com 2 filhos, ambos casados, ambos com filhos, com existência da terceira geração.
E a premissa que nós estávamos discutindo nós vamos tratar a estrutura familiar como uma empresa. Nós teremos governança, conselheiros externos, conselheiros internos, auditoria terceirizada, rotinas de diligenciamento sobre os próprios membros, definição de qualificação mínima para cada cadeira. Que essa é a principal decisão, assim como nos negócios empresariais, os negócios patrimoniais demandam a mesma estrutura executiva de qualquer empresa, né? Perfeito. Você tem uma empresa que é um fundo, uma holding patrimonial, enfim, que tem 100 milhões para investir. Você tem política de investimentos do diligência, alocação, acompanhamento, prestação de contas, estrutura jurídica, contábil, financeira, CEO, CFO, CMO, como é que... É exatamente a mesma coisa. Ainda mais porque você tem mais de um sócio, né? Sim, são vários exatamente. sócios. E a cada geração mais interessados, né? Cada vez mais, porque vai multiplicando. Exato. E você tem o fator ainda, além de ter mais de um sócio, o fator emocional, né? Da família e tal, toda aquela estrutura. Então isso realmente é extremamente importante que a gente passe a olhar a família em um determinado momento como uma estrutura empresarial. A gente fala muito isso quando se implanta a governança, né? Você tem a governança empresarial e você tem a governança familiar com os acordos de familiares, como o recurso deve ser investido. A gente vai entrar um pouco nisso aqui mais para frente, que eu acho que é um tema que tem muita discussão e bacana. A gente já falou isso em alguns outros podcasts também. Mas eu queria conhecer um pouquinho mais da sua história, né? Como é que como é que a Rafael entrou no mundo dos multifamily offices, nessa parte de estruturação patrimonial, de apoiar essas famílias, né, a realmente alocarem melhor seus recursos, né? Porque a gente vê muita família que constrói um patrimônio absurdo, desenvolvem grandes negócios e dali, né, vai crescendo, como você falou, primeira, segunda geração. Hoje, infelizmente, no Brasil, a gente tem, né, um número muito baixo de empresas que conseguem ir para a segunda geração. Para a terceira, então, nem se fala, né? Mas a gente queria saber um pouco como é que você chegou nesse aqui, mundo, né? e tá aí, né? Como é que você... hoje é o Rafael Daman, né? Um dos maiores multifamily offices do Brasil. Essa trajetória é curiosa, porque ela não foi pensada desde o início, né? Quando eu comecei no mercado financeiro, eu tinha 19 para 20 anos de idade, né? Já estava na escola estudando publicidade e propaganda e respondia um processo seletivo para trabalhar numa mesa de operações que operava na Bolsa de Nova York, chamada Hood Brothers, né? Fiquei lá uns 2, 3 anos com um vietnamita chamado Jim Warren, até hoje a gente tem contato. Bacana. E aí o mercado financeiro me contagiou, né? Quando eu saí do escritório, eu operava muito bem, sempre operei bem, né? E abri uma escola de investidores. A gente atendia na época muitos médicos, né? Que faziam cursos de imersão de 2 fins de semana. E que normalmente não sabem mexer com dinheiro, né? E a gente estava começando, a gente está falando do que existia pregão Viva Voz ainda. Sim. Né? Tô falando de 2003, 2004, né? Não parece não, mas já tem um tempo, já tem um tempo caminhando aqui. Então, era muito legal. E aí veio um primeiro agente de investimentos. Nós somos o primeiro escritório da XP do Nordeste. Caramba. Em 2007, eles estavam se transformando em corretor. E em 2008, quando eles ficaram aptos a terem escritórios, a gente entrou na primeira leva. Bacana. Então, foi muito legal. Foi agente autônomo até 2010, né? Trabalhei com distribuição. Em 2011, eu já entrei para o lado consultivo. Eu já tinha estrutura de seguro nessa época. Aí nós abrimos a consultoria de valores imobiliários. 2012 veio o Family Office. 2014 veio a nossa desenvolvedora imobiliária. Aí eu tive uma jornada que eu atendi muito atleta de futebol. Sim. De 2014 até 2021. Então, precisei ficar muito bom também em não residentes fiscais, né? Em acordo de bitributação internacional. Perfeito. Hoje o pessoal mora muito fora, né? Muito. Então, eu tive clientes em todos os lugares que você imaginar, né? Ucrânia, Turquia, França, Itália, Espanha, Alemanha, Portugal, Canadá, México, Peru, Estados Unidos. Cada indivíduo desse com um regramento tributário de patrimônio diferente. Então, a gente ficou muito bom internacional, né? O nosso Family Office em 2014 a gente abriu na Suíça, hoje a gente tem escritório em Orlando ainda. Já tivemos em Portugal. Para atender os clientes nos continentes que a gente entende que a gente precisa estar, né? Do ponto de vista patrimonial. Esse é um ponto bom que eu acho que a gente, em um determinado momento da nossa conversa, vai entrar aqui também, que é justamente essa questão dos empresários que querem investir fora do país ou querem morar, residir fora. Hoje a gente tem uma grande evasão, né, de famílias e empresários que estão indo para fora do país. Eu acho que também é um tema que a gente vai abordar, né? Com certeza. Sem dúvida. E aí eu tive gestora de recursos nesse caminho, fechei gestora, tive empresa de recomendação e análise. Hoje não tenho mais também. Hoje eu mantenho no meu grupo empresarial as empresas que orbitam a gestão de patrimônio, né, que me entregam soluções para eu atender as nossas famílias
de forma mais eficiente dentro de casa, Uhum. né? Mas também simpatizo muito com o ambiente empresarial, né? Já tive experiências em setores fora da gestão do patrimônio, né? Mas desde 2012 eu estou trabalhando junto de grandes fortunas, né? Tivemos um perfil de assalariados, né? Mais jovens, os atletas, né? Que chegam ali aos 35, 40 anos aposentados. Sim. Né? Então a estrutura de fluxo de caixa de vida deles é bem diferente de um empresário. Hoje a gente atende preponderantemente empresários, né? Famílias empresárias, primeira e segunda geração. Aí pretendemos continuar aqui nesse ecossistema que está só começando aqui no Brasil ainda, né? Sim. A gente ainda está ensinando para as pessoas o que é um family office, Sim. imagina. Outro dia eu encontrei um amigo que ele falou, pô, Rafa, eu vi o seu podcast, foi a melhor explicação que eu já vi para multifamily office, agora eu vou explicar assim também. Ele também tem um escritório, né? E muita gente não sabe, cara. Quando você É fala verdade. de multifamily office, aí você vem com a sigla, então, MFO, e, cara, a galera olha assim e fala, o que é isso? O que é um MFO, né? Tipo, não sabe o que é e tal. Então, São Paulo você ainda Sim. tem famílias, Sim. né? Que o número de famílias que Maior. utilizam dessa estrutura é superior, mas quando você fala aqui na Bahia, muita gente não sabe, né? Perfeito. Então, quando você fala, vamos montar um multifamily office, tem nossa... Aqui todo mundo conhece a hold, né? Aquela questão da estrutura da hold, E fica mesmo nela, assim, né? fica nela Não, e porque quem eu já não fiz conhece... uma hold. Já tem uma puta Ok, né? estrutura E o aqui que é resto, né? dona de tudo, E o né? resto, Então, vai muito nessa linha, né? De conhecimento é muito básico Verdade. ainda. Eu acho que a gente Verdade. trazer isso aqui, nada, que é isso. Quer atender? Fica à Não, foi um vontade. colírio. Foi uma live, eu botar um colírio, daqui a pouco eu ponho. Eu tenho uma curiosidade sobre a tese do Multifamily Office, Certo. que a gente tinha conversado semana passada. Que foi que te deu esse start para você buscar essa tese do investimento? Eu trabalhei com distribuição. O mercado financeiro é o lugar mais cretino do mundo, né? É um lugar de assimetria de informação. Sim. Quem tem mais informação tira dinheiro de quem não tem. E a parte de distribuição é uma parte pesada. De você ter que vender uma oferta pública, vender um CRA, vender sei lá o que, uma estrutura dessas de COIs. Para você poder fazer a sua receita, você tem que fazer o indivíduo fazer uma compra de investimento, ou desinvestir algo que estava bom. É muito contra o meu princípio. E aí eu virei a chave em 2010, comecei a ser consultor de valores imobiliários em 2011, atendi alguns clientes institucionais, vi também que o meu viés era maior no cliente individual, apesar de hoje nós atendermos até um volume muito relevante, né? Bilionário de clientes institucionais, mas o que me motiva muito mais é cuidar ali do indivíduo, da família, né? E desde lá eu estou do lado da mesa da família, né? Batendo nessa indústria financeira que... Protegendo a família, tem muito ralo. Quanto mais dinheiro se tem, mais ralos existem, Sim. né? Normal, sempre. Cara, muito bacana. Eu acho que assim, a gente pode até para direcionar para os ouvintes da gente, né, que a maior parte são empresas familiares. Sim. E eu acredito que vamos ter aí mais de 90% que não tem uma estrutura e não sabe o que é essa estrutura. Perfeito. Né? Trazendo um pouco, né, para o que a gente falou dessa trilha, né, de uma família que tem uma empresa que está se estruturando, está se organizando, o que você entende? Existe um momento certo para uma família ela começar a olhar essa estrutura patrimonial dela ou não? Só devo procurar um multifamily office, só devo começar a me preocupar isso quando realmente eu já tenho um patrimônio muito robusto, eu já estou ali com mais de 50, 100, 200 milhões de patrimônio, né? Existe um momento certo? Como é que você considera isso? Excelente pergunta, viu, Kleber? E eu estava refletindo sobre isso aqui. A gente divide a gestão do patrimônio em 5 áreas. Né? São as áreas que a gente, em tese, cobre todas as demandas que um patrimônio tem. E vai desde, por exemplo, seguridade até a gestão de banking internacional. Uhum. Sim. Ora, um indivíduo que está começando a vida, que ainda não tem, por exemplo, patrimônio constituído para sua independência financeira, para manter a dignidade financeira familiar, no caso de uma morte, ele precisa de um seguro, mas para cobrir uma inexistência de patrimônio. Perfeito. Assim como o indivíduo que já prosperou, que está preservando, ele precisa ter o cuidado para esses ralos não irem devolvendo o patrimônio. Então, em tese, assim, o conhecimento que a gente, enquanto multifamily office, tem sobre todas as áreas, ele é aplicável em toda a curva patrimonial. Só que tem 3 fases que todo indivíduo passa. Ou ele não tem nada e está acumulando, ou ele acumulou e está crescendo, ou ele cresceu e está preservando. E que são frases que o apetite de risco muda, o rol de investimentos muda, as rotinas de um multifamily office mudam,
Em países mais desenvolvidos, você tem estruturas de family office, inclusive digitalizadas para clientes de acumulação. É quem está ali começando. Nós, na MAN, nós somos especializados em clientes de preservação, clientes ultra high net worth, porque tem também esse estigma, né, de que o family office só atende os ultra bilionários. Né? Nós, coincidentemente, atendemos apenas indivíduos ultra high net worth, mas existem muitos family office que são orientados a atender clientes da fase de acumulação e de crescimento. Então, há sim necessidades e inteligência dentro de toda a curva de crescimento de patrimônio do indivíduo. A necessidade da educação, ela parte desde a base. Né? Agora, pensando nos clientes de preservação, para tentar ser objetivo na resposta, né? Tem um momento que você vira a chave da acumulação de patrimônio. Você fala, pô, agora eu acertei a fazer dinheiro. Agora eu estou fazendo dinheiro. E eu já sei que eu vou continuar fazendo. Eu só preciso de tempo aqui para eu ir construindo. Para isso aí multiplicar. Esse é o momento. Né? Ou um evento de liquidez. Pré-evento de liquidez. De preferência, 2 anos antes do evento de liquidez. Já sei ali que eu vou trabalhar um possível M&A, uma possível até lá, uma venda. Entram todos os cuidados que a gente estava falando. O cara deve ter uma sociedade para ter os imóveis dele, deve ter uma estrutura de seguridade, deve ter uma diversificação de distribuidores bancários, ele deve ter. Mas assim, quando você fala, pô, agora é necessário. Porque o cara que está nessa curva, o do evento de liquidez, você até tem, muitas vezes, uma aderência maior. A gente montar o single family office da família, porque tem sucessores ativos, tiveram um evento de liquidez, eles agora vão ser compradores de investimentos, começam a olhar para empresas, para negócios. É melhor montar um single e deixar eles caminhando. As famílias que estão produzindo patrimônio, elas precisam de um suporte para cuidar do constituído, porque elas estão focadas em continuar produzindo. Então, quando existe essa virada de chave, que você fala, não, agora eu sei que eu acertei, eu vou continuar prosperando aqui. Esse é o momento de dar uma organizada mais relevante, porque o custo só vai subindo de setup das estruturas de acordo com o crescimento do patrimônio. Entendi. Mas antes disso, os cuidados eles são necessários desde a base, né? Quando a gente fala, por exemplo, de uma empresa que está ali no primeiro momento, né? No primeiro estágio, você falou, uma pessoa que está no primeiro estágio, que ela está construindo e começando a acumular o patrimônio. Normalmente, a pessoa abre uma empresa, né? Ela começa a trabalhar, começa a operar, essa empresa começa a gerar os resultados. Dali começam a vir outros negócios, né? Alguns tipos de verticalização, outras oportunidades, a pessoa muito empreendedora começa a fazer. De fato, qual seria o melhor caminho? Começar com a estruturação de uma holding, né, para ser detentora disso, o empresário já começar a pensar na estrutura de acordos societários, organizar toda essa parte burocrática. O que é que você indica, né, para quem está começando nesse processo? Sim. Essa governança basal de contratos, acordos de sócio, regulações de comitê, responsabilidade de administração, matriz de responsabilidade de sócios, para mim, até a microempresa que está sendo aberta, sabe, Cláudio, vamos abrir eu e você aqui um negócio, eu vou botar tanto dinheiro, você vai botar junto. Ok, mas vamos celebrar também um acordo de sócios, vamos determinar a matriz, vamos determinar quando é que a gente sai do negócio, quando é que dá errado, como é que a gente sai do negócio, para que se eventualmente o PJ tiver algum tipo de problema, continue as relações pessoais e não tenham impactos por algo não conversado, né? Refletir sobre isso no início, em paz, na motivação do fazer, é muito mais fácil do que refletir quando as dificuldades começam. Né? E você trazer isso é muito importante, porque assim, a gente vê muita gente empreendendo e fazendo, e faz e começa e não alinha nada disso. Sim. Porque no início tudo são flores. É que não é um relacionamento. Né? Todo mundo tá bem, tá feliz, o negócio prosperando, tem que fazer, mas organizar isso do início é muito importante. Algo que a gente vem, né, tentando bater aqui, falando em todos os nossos podcasts com os empresários, que é justamente isso. Cara, vai começar um negócio novo, ou tem um negócio familiar que está entrando na nova estrutura, começa a organizar. Perfeito. Começa a fazer todos os acordos de sócios, as estruturas, né, as matrizes de responsabilidade, o que cada um faz, o que cada um é responsável. Perfeito. A família vai ter sucessão ali, os sucessores vão entrar naquele negócio, não vão, se vão, qual é a capacitação técnica que ele tem que ter mínima para atuar naquele negócio, e já começar a pensar nessa sucessão desde o início, né? Porque muita gente já começa isso quando o negócio já está grande ou... Já tem muitos conflitos, né? Já tem conflito ou, infelizmente, acontece algum acidente, né? Uma morte, uma doença, alguma coisa. E aí o problema está estabelecido entre as sociedades, né? Principalmente quando você tem uma sociedade. Quando é um negócio de um indivíduo, menos mal. Mas aí depois começa nas gerações seguintes os problemas também. E uma coisa curiosa sobre isso, sem querer interromper, processualmente falando,
isso é algo super simples e processualizar. Você põe numa esteira de checklist, fazer isso, fazer minuta disso, fazer aquilo, organizar aquilo, isso, organizei. Os profissionais que assessoram os clientes hoje, eles também não têm conhecimento sobre as melhores práticas de governança. Perfeito. Então, por exemplo, aqui em Salvador, 90% dos escritórios de contabilidade vão falar o quê? É uma sociedade limitada, porque a SEA dá muito trabalho, é muito cara, né? E não, abre de qualquer jeito. Aqui a cor de código é para grandes empresas, Aí né? pega um contrato social com cláusula padrão ali para todo Com mundo. despersonificação, com tudo errado, e ainda 50-50, e ainda sem um acordo de sócios. Sócio. Isso é a realidade, né? Então a culpa não é nem das pessoas, porque ninguém ensinou, a gente não aprendeu isso na escola, né? Né? Nem na universidade, nem em lugar nenhum. E Então, 50-50 é problema, né? ainda Porque é uma não tem quem estrutura manda. societária que é um problema. Porque na hora da bola dividida, o negócio quebra justamente pela... Aí vai ter que judicializar e Sem tem todo dúvida. um problema. A questão cultural é a barreira. Os providers, os advogados e os contadores também começarem a propagar melhores práticas, né? A gente, inclusive, tem muitos embates, né, com esses prestadores de serviço nas famílias, porque a gente precisa ser top-down, né? Perfeito, É assim, sim. vocês vão executar. É assim, você vai Executa. mas por quê? Por quê? Vai dar trabalho, ninguém quer trabalhar mais, né? Família só leva trabalho para os outros. Então, a conta não fecha. Normalmente quando vem o consultor, todo mundo fica... Mas, cara, eu acho que trazendo esse papo aqui, né, e avançando, evoluindo, como a gente falou, né, o conhecimento básico eu acho que é hold, né? Mas aí você fala de hold, trust, você começa a vir com outros temas. Traz pra gente um pouquinho, né, dessas estruturas, o que é uma hold, para que serve, o que é uma trust, para que serve, como você evoluir para outras estruturas patrimoniais mais robustas. Vamos clarificar um pouco isso para quem está ouvindo a gente? Claro. A premissa é não se ter patrimônio na pessoa física. Você constrói veículos societários, que são empresas, veículos societários, esse nome, empresas, financeiras ou não, para ter o seu patrimônio. A roupa, né? A roupa da noiva. A noiva pode casar de vestido curto, médio, longo, vai ser a noiva do mesmo jeito. Uhum. Então, escolher qual é a roupa depende de duas variáveis principais. Do dinheiro. O que é que o dinheiro precisa? Não, eu sou um dinheiro institucional, sou um fundo de previdência que só posso investir em um fundo de um asset S3 e essa asset só pode investir em uma outra asset que tenha pelo menos 10 bilhões. Você tem regramento, eu preciso ter um fundo que é assim, que vai investir dessa forma. Agora não, eu tenho um imóvel, por exemplo, de família que hoje já está mais barato vender pela pessoa jurídica do que pela física e eu vou integralizar numa sociedade. É outra roupa que esse ativo precisa. Então, o tipo de dinheiro e o tipo de ativo é que vão determinar a roupa que é societária, que a gente vai vestir aquele patrimônio. Que podem ser fundações, trusts, sociedades anônimas, não, abertas, fechadas, limitadas, offshores, estruturas de testamentárias, estruturas via seguro, exclusivas ou não. Pensar numa evolução, eu diria que quando você monta uma política de investimentos, o IPS, né? O Investment Policy Statement. Todo mundo tem que ter a bússola. Eu sei que eu estou aqui, aqui é o meu IPS e eu consigo trilhar o caminho. Quando você determina isso, você passa a saber quais veículos societários aquela família vai precisar para deter aquele conjunto de ativos. Uhum. Eu sei quais elas têm hoje, então eu sei o que eu preciso fechar, modificar ou abrir, para eu conseguir empurrar o patrimônio para o mais próximo da política de investimentos. Então, é meio que uma acomodação por classe de ativos. Porque você tem empresas mais adequadas para ativos imobiliários, mas se eu vou estruturar crédito, você tem outro tipo de pessoa jurídica para isso. Mas se eu quero fazer isso no offshore, já é um outro tipo de veículo. Se a minha preponderância é sucessão, eu já tenho outros tipos de roupas, né? Se eu quero preservar privacidade, às vezes o cobertor é curto, né? Você precisa escolher entre o custo de carregamento, por exemplo, um offshore hoje custa $3.000 para você carregar por ano. Uhum. Um trust vai custar de 15 a 20 mil dólares. Mas um trust ele é muito mais eficiente para a sucessão do que um offshore. Uhum. Se o meu pressuposto é sucessão, se eu quero discricionar, cada herdeiro receber o dinheiro de uma forma diferente, com regras diferentes, com um gestor profissional executando essa política, o trust é muito melhor, eu tenho um custo de carregamento mais caro. Então, assim, depende sempre do dinheiro e do tipo de ativo que você tem para fazer essa acomodação, né? Foi bacana você tocar nesse ponto, né, da sucessão, que eu acho que é um tema que a gente aborda muito, né, e a gente gosta porque o legado é isso, né, a gente criar a sucessão, estruturar muito bem a sucessão, tanto empresarial de gestão, mas também a sucessão patrimonial da família, né, deixar isso muito bem estruturado.
E você falou, né? Você tem offshore, você tem os trusts, né? Mas também tem uma estrutura que hoje a maior parte das famílias, elas, quando começam, ela pega uma empresa de fato, uma hold, coloca os familiares como sócios acionistas daquela hold, né? Daí ela começa a avançar para uma estrutura diferente. Falando dessa estrutura, né? De ter uma holding, onde os sócios são donos ali. O que, como é que você indicaria, por exemplo, no meu caso, eu tenho um negócio onde eu sou sócio aqui, Grupo Ergo, o Legado, tenho diversas estruturas, né, que são negócios... Inclusive, minha equipe de atendimento está aqui atrás. Né? Perfeito, eu já estou em contato com eles aí para poder a gente estruturar isso. Porque justamente, né, você começa a criar vários negócios, como eu falei, empreendedor, então... eu já começo a pensar na minha futura geração. Eu já penso na minha mulher, eu já penso na minha filha, já penso no meu filho que está para nascer. Apesar de não ser uma empresa familiar, mas ela vai se tornar, né? Na frente, eu quero estabelecer as regras, né? Com meus sócios e tal e tudo mais. Mas também pensando tributariamente, a gente sabe que sucessão patrimonial, você fazer quando vier um óbito, alguma coisa, né, ter a herança, tudo isso é muito custoso, né? Então a gente começa a pensar em estruturas que são mais leves fiscalmente para isso, né? E a primeira que a gente pensa não, vou montar um negócio, uma empresa que é uma holding patrimonial, que é uma para cuidar dos ativos imobiliários, outras dos ativos financeiros e outras de participações, né, em outros negócios. Você indica botar, por exemplo, os membros da família como sócio e criar esses acordos de gestão dentro dessa empresa? O que é que você traz para isso? E depois, a evolução disso para um offshore e para uma trust. Perfeito. Perfeito. A Patrimonial é o veículo Pareto do Brasil, né? Há uma explicação para isso. O brasileiro, ele tradicionalmente compra imóveis. O imóvel sobreviveu a todas as modificações monetárias, né, que a gente passou. Sim, o tijolo ali, né? Então, a gente ouve isso no Brasil, né? Sim. E mesmo, tijolo, 60% da riqueza do mundo está no imobiliário, né? Tem uma vez eu ouvi na JLL, uma imobiliária parceira nossa em Portugal, disse, uma placa, comprem terrenos, né? Já não se fabrica mais. Então, terra é isso, né? Escasso. Acabou. É um ativo escasso. Aí, as emissões foram feitas, é igual a Bitcoin, agora é só ocupar. Então, a gente cresceu com essa cultura e, consequentemente, as pessoas que deram certo, economicamente falando, têm muitos imóveis. Perfeito. Essa é a realidade. Tanto é que nós somos muito especializados em imobiliário, mas não por uma opção nossa. A gente tinha em 2014 e 2015 mais de 30 SPEs sob gestão dos clientes da gente. Sim, caramba. A gente comprou uma desenvolvedora imobiliária, comprou uma empresa de controladoria para poder organizar, né? Porque os clientes que têm patrimônio acabam tendo imóvel. As famílias que têm um nível de sofisticação um pouco maior, aí começam a fazer o mesmo para as empresas, né? Vou criar também uma hold aqui para colocar as empresas do grupo, né? O que já é um nível de sofisticação bastante elegante, eu diria, né? Eu sou muito simpático e é o correto a ser feito, né? E assim por diante no quesito financeiro com os veículos de investimento financeiro, né? Mas que também podem ser doados em vida, ter todos os gravames, dá para ter toda a regulação de governança num fundo de investimento, por exemplo, exclusivo, num FDIC, seja o que for. Uma vez dito isso, sim, os membros familiares precisam participar da empresa. E aí você tem alguns tipos de empresa patrimonial. Você tem a empresa em que os familiares, eles estão no... há um tripé de pessoas, empresa, né, e patrimônio. Tá. Muitas vezes as pessoas da família estão nas empresas e não estão no patrimônio. Muitas vezes estão no patrimônio e não estão nas empresas. Muitas vezes as pessoas que trabalham no patrimônio não são familiares, às vezes são, e às vezes estão no empresarial. É uma matriz que a gente sempre gosta de olhar os membros por essa ótica. Se os membros serão C-level, membros familiares, ou se eles serão do bloco do conselho de administração, ou se eles estarão numa estrutura mais robusta ainda como um conselho de acionistas, depende do porte da estrutura, da quantidade de membros. Por exemplo, nós estamos fazendo um board de uma família muito tradicional, que já há 26 membros nesse momento interessados no patrimônio. Eles já têm reuniões trimestrais, eles já passaram por diversas consultorias, então já têm uma percepção da importância de governança. Nós estamos agora acomodando e
potencialmente 2 membros ficarão na estrutura executiva. Um será o CEO do Single Family Office que nós estamos montando para ele, e o outro é o responsável por originação, e o resto da família vai subir direto para o conselho de sócios, e o conselho de administração vai ser todo de profissionais especialistas contratados, tá? Dado o porte do patrimônio da família, etc. Então, é um grande depende, né? Aonde os membros estarão, se no equity executando, se no equity silente, se apenas deliberando ordinariamente por ano, se deliberando extraordinariamente, se terão poder de veto, se não terão, depende do membro, né, da qualificação que ele tem. Então, é um papel em branco, sempre, mas sim, os membros da família devem estar na estrutura empresarial, principalmente nesse movimento. Os próximos 10 anos, né, a gente economicamente no mundo é movido pelos baby boomers, né? Sim. E os próximos 10 anos serão transferidos cerca de 70 trilhões, né, em patrimônio dos baby boomers para os seus sucessores. Então, é a pauta da gestão de patrimônio do mundo hoje, é sucessão. Sim, né? Porque esse tá patrimônio está sendo né? sucedido. Os clientes estão aí com 70 anos, precisando agora... Né, Passa bastante. enfrentando o fim da vida, né? Porque a sucessão, infelizmente, ela ainda acaba sendo muito associada à questão da morte por idade, né? Sim. E não da morte como potencial fato para qualquer um vivo, né? Sempre que a pessoa tem patrimônio e tem sucessores, ela deve fazer a sucessão, né? Porque a morte pode acontecer com 30 anos, com 20, com 50. E o bom, né, que tem uma barreira muito grande, isso que... E quando a gente conversa, né, com estruturas de empresas familiares, e aí você tem os sucessores, conversando com os sucedidos, existe um tabu muito grande de conversar sobre isso. Porque é o seguinte, esse assunto não. Tipo, vamos supor que você vai se falar com seu pai, pai, e aí, vamos conversar aqui sobre a sucessão. Quer me matar? Quer que eu morra? Quer que eu fique com meu dinheiro? Minha morte? Quero falar disso agora, não. Quero falar, não, você quer me ver pelas costas, né? Tem muito isso, mas é importante, né? Eu acho que é a gente trazer a importância dessa conversa. É determinante, né? A morte é um fato certo para qualquer ser humano vivo. Apenas os mortos não morrerão de novo. E eu ouço muito, né? Eu converso com muita empresa familiar, assim como você também, a gente quer até ouvir isso. O pessoal fala bastante assim: isso não é um problema meu, isso é um problema de quem vai ficar, né? O fundador ali, o sucedido falando, esse é um problema de quem vai ficar. Mas tudo bem, de fato, é um problema de quem vai ficar, mas se torna de fato um problemaço, né? E ali causa rupturas familiares, de relacionamento, né? Então, eu acho que a gente trazer à tona para quem criou o patrimônio, que é importante em vida, ele organizar isso e como é que isso vai ser trabalhado, né, nas futuras gerações. Até para poder evitar conflitos familiares. E aí, aproveitando o gancho, tipo assim, você se dá muito com essas famílias. Aí, como é que você resolve quando há conflitos familiares? Que é um tema muito sensível. Perfeito. Vamos lá, falar primeiro aí sobre os conflitos familiares, né? Que ocorrem, como qualquer família, né? Famílias patrimonializadas também passam por conflitos, né? Existe uma intervenção, né, do Family Office que ela é limítrofe ali a um nível de intimidade, né? Que não cabe mais para a gente estar, mesmo quando o assunto surge, a gente tenta contemporizar, porque o nosso papel é capturar aqueles espíritos ali, aquelas essências, aquela energia da família e tentar regular um processo que atenda a todos os membros. Sim. Porque existem os caminhos, né? Muitas vezes, por falta de conhecimento, vem os estresses, vem os ruídos, né? Recentemente eu participei de uma reunião com 2 irmãos que eles começaram a discutir porque estavam perdendo um negócio de 100 milhões de reais. E aí, quando ele explicou por que estava perdendo o negócio, eu falei, olha, mas veja bem, isso daqui a gente consegue resolver assim. Consegue. Voltou a amizade, mas metaforicamente falando, eles estavam entrando em uma culpabilidade ali do outro porque estava perdendo um negócio que nem era para ser perdido, porque tinha uma solução societária para se compor, né? Então, a gente participa, eu diria que de uma forma muito pragmática. Nosso papel é tentar ser um olhar externo, de fato, e entregar essa escuta ativa e toda essa inteligência para tentar capturar aqueles ruídos e ver como é que você regula um modelo que atenda aqueles membros. Porque a família, né, você falou do patriarca, da matriarca, que fala, não é comigo, né? Eu recentemente até escrevi um artigo falando dos tipos de ricos, né? Primeiro que ser rico é uma coisa que ainda é uma coisa subjetiva, mas existem vários níveis de riqueza. Você tem a riqueza individual, onde você é rico por si próprio. Você tem a riqueza onde você já está constituindo as próximas gerações. Existem famílias que realmente não estão preocupadas com as próximas gerações.
E o nosso papel é de demonstrar a importância das ações atuais para manter a qualidade de vida e dignidade financeira das gerações futuras. Mas uma vez também que o patriarca ou a matriarca decide, olha, eu vou gastar tudo até os meus 90 anos. É o direito, A gente né? vai montar o patrimônio para atender a isso. O caminho é a gente que monta, onde o destino, quem disse, são só as famílias, né? É claro que quando o destino está equivocado, a gente fala, olha, cuidado com essa pedra no caminho. Cuidado com... Eu topo, se eu pisar eu vou chorar, mas eu vou em frente. Então vamos. Então, assim, não tem um certo e errado, a gente acaba precisando não julgar muito, porque são pessoas e é muito díspare os objetivos de cada família. Assim, é incrível, a gente acha que os objetivos são sempre os mesmos e não são mesmo. Eu só falo, eu escuto, mas não, sucessão não. Cada um já é sócio aqui, cada um que gera o dinheiro deles, quando eu morrer eles pagam aí a alíquota que tem que pagar. E se vira. E vamos em frente, está todo mundo bem acomodado, a gente cria um regramento para que isso ocorra da melhor forma possível e tentar impactar o mínimo possível. Vamos pegar o seguro internacional, montar uma estrutura, vamos ver o caminho, como, né? Sim, a decisão foi aquela, eu quero, né, que se exploda, exatamente. Mas vamos com a explosão com tem controle. Muito, né? Acredito eu que por falta da educação financeira e por falta também, isso normalmente acontece na primeira geração. Né? A primeira geração é que toma essa decisão. Da segunda, a terceira, já há uma cultura de transferir, cultural, de cuidar daquilo, de ter uma governança, de passar para frente, de cuidar do próximo. É porque já veio dele, de alguém para ele, dali ele quer também, né, e fazendo. Aí, bacana, um ponto, né, a gente falou, né, voltando ali das holds e dessa estrutura, a gente falou dos conflitos que existem também, e são muitos, se a gente for entrar nisso aqui, no mundo, quando você falou, eu lembrei de uma história aqui que eu já ia contar, mas eu falei, calma, depois eu já abre um view depois. Aí vai abrindo e vai contando as histórias. O trust, não, antes do trust, a offshore. O que seria um offshore, né, muita gente não sabe, cara. Sim, falando offshore, acha que é pra lavagem de dinheiro. Acha que é coisa errada. Veículo de criminoso. Justamente. Esse negócio, meu dinheiro é todo certo. Tudo declarado. Eu não vou abrir offshore não, porque eu sou certo, eu sou correto. Mas explica um pouco, né, o que é essa estrutura. Porque, a gente montou a estrutura de holding, os acordos familiares, né, os tipos de estruturas societárias de PJ, né, da empresa. Mas aí a gente parte para um próximo nível, né, que é o nível da offshore. Eu quero levar isso aqui para um nível, né, internacional, colocar nos paraísos fiscais, sim, né, que a gente chama. E aí também tem uma pejoração na palavra ali, né, do paraíso fiscal, né, e tal, e tudo, porque virou coisa de criminoso. Exatamente. Então explica um pouquinho aí isso. Antigamente era, né? Assim, não todo criminoso goza dessas ferramentas, isso, né? Justamente. Mas nem todo mundo que tem a ferramenta é criminoso. Aí o justo paga pelo pecador aí, né? Sempre. Tecnicamente, offshore que está fora da fronteira, offshore, né? Então, tudo que é internacional para o Brasil é offshore. Mas, na prática, offshore é associado a países que têm beneficiamento tributário. Né? Que são chamados de paraísos fiscais, mas que paraíso fiscal não é quem tributa zero, é quem tributa abaixo de 20 na alíquota total. E a guerra fiscal, né? Os países que pensam numa Ilhas Virgens Britânicas, não tem nada lá. Né? Você tem embarcações de luxo, casas de luxo, um mar maravilhoso. Não produz nada. Não tem comércio, não tem indústria, não tem serviços. A estrutura do país é feita para receber capital. Então, eles são, por exemplo, muito caros para quem é cidadão, 35% de taxa de imposto médio. Mas para quem é não residente fiscal lá, é alíquota zero para ganho de capital de empréstimos, de dividendos. Os testamentos são pagos por valor fixo, $2.000, independente do tamanho do patrimônio. Então, são países com regulações feitas para receber capital. E que são usualmente chamados de paraísos fiscais, né? Então, a offshore ela ficou associada a esses países. Mas, por exemplo, uma sociedade na Suíça ela é um offshore para o Brasil. Sim. Mas a Suíça ela tem impostos caros, chegam a 28%, não é um país de tributação zero, né? Mas é um offshore. Agora, quando a gente pensa aqui em offshore, a gente pensa em Panamá, sim, Ilhas de Man, Ilhas Malta, Cayman, Bahamas, né? Que são justamente esses paraísos... Nevis, que são esses países que tributam zero, né, para o não residente fiscal, para atrair esses capitais para lá. E lembra aquela história da roupa, né? A offshore é a roupa para você começar a ter patrimônio no exterior. Perfeito. Porque se eu vou ter patrimônio no exterior e a premissa é não ter patrimônio da pessoa física, o veículo mais abrangente e
eficiente de todos é offshore. É simples, é discreta, tem uma boa regulação, é barata para carregar, permite um regramento para quem é dono maravilhoso. Se tiver em legislação britânica, em common law, melhor ainda do que está em um país de civil law, porque é tratado meio com uma cama de arbitragem, né? Não é aquele direito julgado da jurisprudência que a gente tem aqui no Brasil. Então é muito mais seguro, né? Dificilmente uma penhora trabalhista, matrimonial, fiscal, por exemplo, que saia no Brasil de um empresário que esteja discutindo o ponto, por exemplo, né? Tem situações que nós temos uma família agora que está discutindo com a Receita Federal uma tributação sobre uma estrutura que era um dividendo, mas que a contabilidade lançou errado, mas eles têm como comprovar que é um dividendo, e uma discussão de 7 milhões de reais, e ele está preocupado com a capacidade de execução da Receita, mas nunca a Receita conseguiria executar, por exemplo, se patrimônio estivesse nas Ilhas Virgens Britânicas. Pois é, não teria essa porque dor de cabeça, não é uma lei lá para que o judiciário de lá, né, aceite o protocolo dessa petição e siga com os ritos tradicionais. Então é muito seguro. Para a gente que é brasileiro e que vive nesse ambiente meio hostil de excessos, né, do judiciário, estar numa governança em outro país é muito seguro. Eu estou dizendo isso por quê? Porque muitas vezes você mantém os ativos no Brasil, mas transfere a governança para fora. Perfeito. Sabe, eu vou criar... O dividendo será tributado, todo mundo já sabe disso, então está todo mundo montando já seus grupos empresariais para o patrimônio não subir para a pessoa física. E aí, na ponta desse patrimônio, você joga para fora do Brasil, por exemplo, né? E a tua pessoa física está acomodada num país que o Código Civil tem 100 anos, da mesma forma. É estável, né? E não subindo o dividendo para fora do Brasil, você administra bem toda essa estrutura tributária, né? Desculpe, quando começa a fazer sentido fazer um offshore? A partir do... vamos lá. Essa é uma excelente pergunta. Objetivamente, ela vai custar entre 2 e 3 mil dólares para abrir e 2 e 3 mil dólares por ano para manter. Que, vamos fazer uma conta aqui, se assemelha a um custo de uma contabilidade brasileira. R$2.000 por mês. Não é um salário mínimo a contabilidade? Sim. Então dá 16 mil no ano, 17 mil, mesma coisa. Um pouco menos até. Esse é o custo de carregamento. Então, riscamos aí o mito de que para ter um offshore é caro. Perfeito. Ora, se eu quero comprar um terreno de 20 mil dólares, eu posso escolher gastar 2.500 e ter a minha estrutura. E aquele meu primeiro terreno, eu vou ter ele de 20 mil dólares. Vou vender ele, fazer 10 mil dólares de lucro. Legal, vou comprar o de 30 e eu vou pagar meus 2.500. Assim como eu posso botar 100 mil dólares, ou 1 milhão de dólares, ou 10 milhões de dólares. É uma relação do custo versus o patrimônio e se eu topo aquele deságio. Porque eu posso topar, pode ser caro, mas eu falo, não, mas é a minha primeira pernada. Eu quero ver o dinheiro ir e voltar. Quando eu estiver mais seguro, eu aumento a minha posição, mas já estou ciente que eu vou carregar esses 15 mil reais aqui, esses 2.500 dólares. Então, não é bem o quando é quando você decide ter uma posição fora do Brasil. Mas até mesmo para ter posições no Brasil, eventualmente você jogar sua governança para fora é salutar para proteger a sua pessoa física. Perfeito. Bacana você comentar isso, que era uma pergunta que eu ia fazer, né? Muitas vezes você abria offshore, né? E aí você falou pegar ali um país com as regras britânicas, por exemplo, que são as BVIs, as Ilhas Britânicas Virgens. Montei elas, tá ali estrutura, comecei a investir fora. A estrutura local, os bens e patrimônios que eu tenho hoje no Brasil, eu levo para essa estrutura, né? Porque muita gente pensa, não, vou abrir um offshore para ser dona de tudo, para eu me blindar e tal e tudo. Porque quando você fala de governança, né? Você fala de governança, levar o quê? São as regras estatutárias de como controle, né? Do patrimônio, mas mesmo que essa estrutura não seja dona do patrimônio no país, no Brasil. É sempre salutar que em cada país que você tem uma operação, você tenha a sua sociedade de investimento naquele país. Então vai ter patrimônio no Brasil, vai ter a sociedade no Brasil, vai ter nos Estados Unidos, abre lá. E deixa a tua offshore só como hold mesmo. Ela é dona de sem ela ser a dona dos ativos diretos. Ela é dona, então vamos supor, a gente ela é dona das empresas, uma né? holding patrimonial no Brasil. Essa offshore é dona dessa holding. Exatamente. Tem uma nos Estados Unidos que é operacional e tal, ela é dona daquilo. É um caminho. O salutar é que seja dona de ponto de governança do país e aqueles pontos de governança abra para as estruturas se forem necessárias, né? Perfeito. Não necessariamente dona patrimonial, tem que estudar caso a caso, mas de repente dona da sociedade que é dona patrimonial. Perfeito. Isso é uma dúvida porque assim, eu acho que é uma dúvida de muita gente, né? A gente conversa com muito empresário e fala justamente isso. Pô, o que é, né? E aí agora vamos avançar para um mais ainda que eu acho que é mais distante de quem está começando a entender um pouco esse mundo, né, de holding, de offshore, que é o trust, né? E
Pô, a gente que segue, né? Eu sigo o seu perfil, acompanho o seu trabalho, tudo, é algo que você vem falando agora bastante, né? Do trust, das estruturas de trust, até porque você defende muito a questão da dolarização do patrimônio, de mandar o patrimônio para outras estruturas, né? Também e tudo mais. O que seria esse trust, né? O que é para exemplificar para quem está ouvindo a gente? Tá bom. O trust é uma pessoa jurídica que basicamente é formada por um instituidor, que é quem põe o patrimônio naquele trust, como se fosse um fundo ou uma sociedade. Uhum. Tá? Você tem um gestor, que é o trustee, ele é um cara contratado para cumprir uma política de investimentos, e você tem os beneficiários do trust, aqueles que vão se beneficiar daquele patrimônio. O trust ficou muito mal falado depois da Lava Jato, né, em 2014, por causa de Cunha e todo mundo que teve trust, mas o veículo em si é um veículo assim centenário, aristocrata, né? Você vai em Liechtenstein, são especializados em trust há mais de 150 anos. É um veículo que surgiu da fidúcia, né? Antigamente os navegantes que iam para suas batalhas deixavam em fidúcia o seu patrimônio no nome de um trustee, né? Para que se acontecesse algo com ele, ele conseguisse prover os beneficiários dele, né? E veio naturalmente se instituindo, e hoje é uma estrutura com muita regulação, com muito compliance, né? O brasileiro é um povo desconfiado, né? Nós somos desconfiados. Então, existe uma resistência grande do brasileiro à gestão discricionária, né? Por terceiros ali, né? Por terceiro. Não, se vou dar 100%, o cara faz o que ele quiser, porque ele está acostumado aqui o cara pegar o dinheiro e fazer o que quiser mesmo, né? Não tem uma regulação, não tem não tem um cumprimento, né, em cima não disso. Não tem uma punição, né? caso ele faça alguma coisa errada. É o pensamento. Eu vou fazer uma meia-culpa. Quando eu estava iniciando a minha vida na Europa, eu lembro que nós estávamos na Suíça pegando o carro para a Suíça italiana para a alemã, e era um modelo onde você alugava um carro, não tinha ainda aplicativos, e você deixava lá em Zurique, nos pontos lá, e eu perguntei pra moça, e se eu não deixar o carro? Acontece que, né? Ela olhou pra minha cara assim, mas por que você não deixaria? ela nem entendeu a preocupação, que é um fruto aqui da nossa realidade, né? Então, trazendo isso para o que eu tô falando, as pessoas não confiam aqui em deixar o patrimônio no trust. As pessoas não confiam, às vezes, em transferir por filho com gravames de administração usufruto, quanto mais para o trustee administrar. Agora, famílias mais globalizadas, que já têm uma percepção de governança maior, que já conversaram com private banks internacionais, já são mais viajadas, aí começam a escutar isso com frequência, e como é isso aqui? Funciona como? Quando vê a eficiência do veículo e o custo, que é muito pouco, 15 mil dólares, a gente atende lá famílias a partir de 100, 150 milhões de reais. De start, o que é 15 mil dólares de custo de carregamento sobre a estrutura? Que me permite, sabe, para o filho A eu quero tanto de salário por mês, quando ele passar na faculdade eu quero isso, quando ele fizer eu quero isso. Para o filho B eu quero que a cada 5 anos você recebe assim, para minha ex-esposa. Você discriciona absolutamente tudo que pode ser feito dentro de uma política com um gestor profissional regulado, auditado, fiscalizado. É uma estrutura maravilhosa para quem não é especializado em gestão de patrimônio, ou para quem, por exemplo, não tem um multifamily office. É uma estrutura fantástica. Muitas vezes, quando você tem um acompanhamento profissional, você até pode ter estruturas mais baratas, Sim. com os mesmos fins de governança, mas não com o mesmo ferramental, porque mas é uma economia tão pequena que eu acho que não vai para a conta. Então, o ponto que leva o brasileiro a pensar no trust, eu acho que é o brasileiro já mais internacionalizado, que ele já tem uma cultura offshore mais sólida do que a maioria, né? E que já experimentou algum nível de conversa sobre isso. Ele já passou por uma carteira administrada, ele já sabe o que é um gestor do fundo exclusivo dele, sabe? Ele já tem um multifamily office que aperta os botões para ele. Então, ele já está mais habituado a terceirizar uma atividade regulada, né? E ver que aquilo funciona. Muita gente com muito patrimônio, você fala em trust, acha que você quer roubar ele, entendeu? Você vai para o oeste aqui da Bahia, falar com os caras que estão fazendo bi lá nos algodões, então vai falar de um trust, né? A gente vai pegar aqui 2 bilhões seus, vai instituir no gestor lá na Suíça. Como é? Pra quê? Não, dinheiro pra onde? Como tá fazendo aqui, meu filho? É por aí, entendeu? Falando em confiança ainda, como é que você se posiciona e no sentido, tipo assim, para que a pessoa confie nos seus serviços para que você opere, por exemplo, um trust?
E ele não pensou. Antes dele responder, eu já vou trazer um ponto que ele mesmo falou no início. Fico de óculos ou não fico de óculos? O arquétipo tipo do sábio ali, né? O cara já tá, então você vê que ele é um cara que já domina ali a questão dos arquétipos, do posicionamento e tal, mas vai lá, comenta aí o que... Sim, hoje eu tenho pouca preocupação com isso, porque já há um volume de demanda de clientes chegando que até supera a nossa capacidade de atendimento, né? Mas no início, eu sou jovem, né? Eu tenho 42 anos hoje. Quando eu comecei eu tinha 32 anos, 30 anos. Na gestão de patrimônio de pessoas que sempre tiveram 60, 70. Então, eu lidei já com uma necessidade de posicionamento, né? Que para gerar essa fidúcia, né? Eu tenho um perfil muito técnico, então eu não sou a melhor pessoa às vezes para gerar conexão, né? Porque eu sou meio binário, minha cabeça é processualizada, eu tenho um cumprimento de tarefas, se eu chegar lá, eu tô aqui, é assim que eu vou, igual um trator pro final, né? É o meu jeito. A gente percebe isso na relação da parceria com a gente aqui. A gente tem uma reunião com o Rafa chega logo depois, já vem com um documento todo formalizado ali. Cara, a nossa reunião a gente falou sobre isso, tal. Confere. Eu até perguntei pra Bia, ele tá com cloud? Se ele tiver com cloud, ele é uma máquina. E aí internalizo com o time, já tem tarefa pro time, cadê, cobra isso, muito cobra bom. pós, cobra card. Muito bom. Então, eu penso muito assim. Então, assim, hoje, eu acho que pela até atividade que eu venho fazendo nas redes sociais, você vai ampliando a quantidade de pessoas que lhe escuta, né? E aí permite um relacionamento, porque, por exemplo, a gente tem uma relação pessoal, a gente está aqui junto, mas as pessoas, a gente tem relação pessoal hoje, a vida adulta, ou com a nossa família, ou com as pessoas que estão no nosso trabalho, né? Perfeito. Essa é a vida adulta. A rede social permite que muitas pessoas acompanhem as minhas ideias. E eu acho que isso gera esse rapport de confiança. Falar, rapaz, eu gosto da forma que esse cara pensa, olha, eu penso de forma parecida. Se conecta contigo. Então, foi muito bom também essa jornada da digitalização do nosso negócio, né? No sentido de mais pessoas poderem confiar, porque em confiando, elas vão poder implementar nas suas famílias as recomendações, vão poder melhorar. Então, é um ganho para eles mesmos, mas que eu que estou tendo, né? Claro. De confiança. Isso é muito curioso. Né? Além de gerar relacionamento, tipo, você eleva o nível de consciência, então sim, é muito importante. Né? Super. Muito, até o volume mesmo de trabalho, né? Cresceu bem significativamente. Legal. Por vários motivos, porque as pessoas estão tendo essa percepção. Sim. O nosso país está vivendo o que ele está vivendo. Sim. Nós estamos vivendo a década da sucessão, então tem muitas convergências levando a isso, mas em paralelo a gente decidiu abrir o nosso método, nossa inteligência, então mais pessoas têm visto, né, o que a gente pensa, o que a gente faz, e aí isso vai gerando essa confiança. O cara vai falar, rapaz, é isso mesmo, eu confio, concordo com isso aqui. Boa. Não, e você falou num ponto aí que é abrir um método, né, para gerar confiança e tudo mais, e a gente vem conversando bastante. Eu acho que assim, o nosso podcast aqui não vai dar porque o assunto tem assunto aqui para falar 10 horas, né? Na imersão o Rafael ficou falando 2 horas e ainda foi assim, correndo, vai para conseguir passar. Te marca educação continuada. Vamos fazer uma série. Tem que ser a série aqui, a série sobre sucessão patrimonial e estrutura de proteção. Gostei, viu? Vou botar no documento. É importante. Mas você vai ver que depois vai vir daqui a pouco vai chegar parece que tá com Cláudia aqui, tudo pra gente. Aí, pegando nesse ponto, é até legal que... E aí, trazendo um pouco aqui, né, da MAN, né? Você tá com um projeto muito bacana que é justamente de você difundir esse método, né, da MAN e meio que transformar isso mais acessível para todo mundo, né? E aí, vem dentro dessa parceria, a gente estava conversando muito isso. Conta pra gente um pouco, e aí já com essa pergunta, eu vou te perguntar uma coisa também, que é o seguinte... MAN, educação e qual é o legado que você gostaria de deixar também, né? Com essa sua passagem. A gente está mudando a indústria de family office do Brasil, né? A gente vai permitir que qualquer família possa ter uma gestão profissional dos seus ativos patrimoniais. Basta fazer os cursos, contratar o software, seguir o método e ela vai estar anos-luz na frente da maioria. Isso é o que eu pretendo deixar com toda essa estrutura que a gente vem colocando, né? O nosso negócio ele é muito escasso. Então, eu estava comentando ontem com um amigo presidente da Vitor, né? Sim. O Igdal, né? Isso. Então, falando desse trade-off, né? Porque, ao mesmo tempo, hoje eu vou é difícil eu ir num restaurante de negócios em Salvador que eu não tenho que cumprimentar 2, 3 pessoas, né? E cada vez dando mais certo, cada vez eu terei menos privacidade. Perfeito. Então, é um trade-off relevante.
Porque antes eu conseguia estar sem ninguém me conhecer em todos os lugares. Era algo que eu valorizava bastante. Mas, ao mesmo tempo, não há uma forma da gente pulverizar a inteligência que está na nossa cabeça se a gente não der esse passo, né? Então, eu fui provocado no passado pelo nosso sócio, falou, rapaz, vamos abrir o nosso board? Eu falei, pô, vamos, né? No início foi um pouco resistente, mas depois que nós decidimos, a gente também estratificou. Hoje são quase 1.600 conteúdos totais, somando artigos, vídeos, que estão subindo, vão subir durante 1 ano e meio, agora, a partir de agora, né? Agosto, setembro. Que basicamente a gente está tirando todo o nosso método e explicando para as pessoas, seja a partir de masterclass, de e-books, de artigos, de vídeos no YouTube, de formações. As pessoas vão poder ter essa educação que não se tem, né? Ninguém explica o que a gente explica. Sim. Você às vezes tem um advogado com a voz do jurídico, um assessor de investimento com a voz do financeiro, o private bank ali, o cara imobiliário, mas ninguém está juntando isso e nós somos, enquanto família, players, né, que... é um hub só de gestão contínua de todas essas esteiras de processo. Então, a gente está pegando a nossa metodologia, né, que é muito estratificada, apta já para ir para, inclusive, o modelo ISO, e colocando isso no SaaS, a gente está criando agentes de IA, vocês sabem disso. Ano que vem a gente vai oferecer uma série de soluções que vai facilitar muito a vida das pessoas, sabe? De anamnese de conteúdo, rotinas contábeis, rotinas com os private banks, com toda essa inteligência que a gente está alimentando, testando, né? E a nossa ideia é que em 27, que é quando a gente acaba esse drop inicial de conteúdos nossos, a gente tenha realmente o nosso SaaS implementado, toda a nossa formação no ar, os nossos agentes de IA, e que qualquer pessoa realmente possa ter uma gestão profissional da sua família, independente de poder ter um family office, poder ter Rafael, né? Qualquer pessoa, vai lá, estuda e aplica que vai ter. Talvez não seja ipsiliter, né? Uhum. Mas em relação a cuidados e processos, o método é o mesmo, né? Perfeito. Eu tô extremamente ansioso aí para esse conteúdo todo. Ele tá no caminho certo, que é de soluções, que é um pouco do legado aqui, que é educação, serviço e SaaS. Sim. Fantástico. Esse ecossistema aí... E consultoria, né? A gente também tem linha de consultiva. Isso. Que é justamente isso, né? Você prover um ambiente de soluções para as empresas familiares, para as famílias, né? E para todo nível de conhecimento. Todo nível, justamente. Todo nível. A gente vem buscando muito isso, mas agora eu quero saber, e o seu legado? Qual é o legado que Rafael quer deixar com tudo isso? Eu pretendo fazer essa mudança na indústria de gestão de patrimônio no Brasil, né? Que realmente de pulverizar isso e que todo mundo tenha... Ser possível, né? De não ser algo escasso como é hoje. Só quem tem acesso ao que eu consigo fazer são as poucas famílias que nós atendemos, né? E o nosso time, enfim, a gente não tem uma perspectiva de atender, sabe, uma centena de famílias, né? Então a gente precisou modelar toda esse método em uma série de pílulas para níveis de demandas diferentes, onde na nossa estrutura atual você tem o nosso serviço on demand, onde é implementação, mas é uma implementação pontual, você tem consultorias, você tem serviços de diagnósticos, sabe? Perfeito. Você tem a parte educacional. Então, efetivamente, dá para se organizar sem a gente precisar do nosso time do MFO, né, que é muito restrito e pequeno, atuante nesses contratos. Então, foi a forma que a gente encontrou de tornar possível que pessoas com... O cara tem 5, 10 milhões de patrimônio, ele já carece de cuidados. Sim. Mas ele não suporta um FII mínimo, por exemplo, de um multifamily. Pô, ele pode fazer a educação, entender, reunir com os filhos, fazer dinâmicas, organizar tudo, seguir o passo a passo. Passo a passo no Family Office, é processo. É um self-made ali, ele mesmo estruturar isso, até que ele tenha a robustez, né? Isso, e a gente está felizmente conseguindo concatenar toda a estrutura, que é difícil. Primeiro você masterizar o método para ensinar, né? Para aplicar uma coisa, para ensinar é outra. Então a gente precisou passar por um processo bem desafiador, mas que agora já está subindo aí, né? Felizmente já estamos na fase de entrega, feliz também com isso. Não, já acompanhando. Esse método, eu acho que a gente vem fazendo muita parceria boa. Para quem está acompanhando a gente aí, parte do método do Rafa, né? Rafa é um dos nossos mentores fixos da nossa imersão, que fala, né, sobre... O que a gente falou aqui é 1% do que você traz ali na imersão e 0... tantos por cento aí do que vai vir da estrutura que você está montando, que é uma estrutura que para ficar pronta até 2017, né? Então, ou 2027, perdão. Então, realmente é muito conteúdo, muita coisa e para a gente é muito gratificante poder
estar junto com você, né? Ter você junto com a gente aqui no Legado, compartilhando todo esse conhecimento. E com esse mesmo propósito, né, de difundir o conhecimento, de preparar melhor as empresas, preparar melhor as famílias para que elas cresçam, né, que elas prosperem. Então, isso para a gente também é extremamente gratificante Mesmo ter propósito. você aqui. Quer falar aí? Não, é o mesmo propósito, tô falando. O mesmo propósito tá combinando. Isso, então é uma parceria que foi muito salutar, né? Demais. Foi muito, Sim. muito forte. Cara, eu tenho mais um monte de pergunta aqui, mas eu acho que a O gente tempo. vai, né? O tempo tá se passando, né? Mas eu queria te fazer uma pergunta seguinte: qual foi a decisão estratégica, né, que você tomou na sua vida que fez com que você fosse o que você é hoje e que esse legado ele realmente ele aconteça? Rapaz, foi pro lado do dinheiro na mesa. O lado de quem Não vou mais trabalhar para instituição nenhuma, agora eu vou trabalhar para o dinheiro. que é das É uma famílias, né? virada de chave irreversível. Né? Apoiar realmente a família, apoiar quem, né, e lutar por ele, não pela instituição que O quer, outro né, lado da mesa. por falta do conhecimento, como você falou Porque o antes. ambiente é muito cretino mesmo. Sim. Muito cretino. Maravilha, cara. Maravilha. Rafa, muito obrigado. Se eu entrar em outras aqui, a gente vai se estender muito com Deixa o para seu a segunda tempo. edição. A gente vai ter mais episódios para poder, né, trazer mais esse conhecimento sobre os multifamily offices. Para quem não sabe, a gente está conversando aí, né, sobre estruturar um multifamily office para o legado com a MAN, né, para que a gente atenda as famílias que estão entrando no nosso ambiente, no nosso ecossistema, né, onde a gente está querendo elevar esse nível de consciência para que realmente essas famílias elas prosperem e evitem conflitos, que sejam negócios duradouros, negócios sólidos, que possam impactar a sociedade, que possa gerar emprego, renda, né? E realmente modificar um pouco isso daqui, deixando o nosso legado também. Né? Então, cara, eu te agradeço muito por essa participação. Ter você aqui com a gente. Com certeza a gente vai gravar um segundo e aqui, ó, Vamos. só pra... São Dá pra muitas separar por perguntas, dá tema. pra separar Não, por tema, mas é por aqui tema tem por mesmo. tema. É, Nós temos um episódio por tema. é uma porrada aqui, eu acho que cabe Mas mais gostei a da gente gente gravar. botar um quadro fixo, viu? Aí, com Legal, certeza, vai cara, ser a gente muito gravar rico. isso aqui, eu acho que quem tá ouvindo a gente também vai gostar muito disso. Porque assim, a gente falou aqui basicamente só o iniciozinho. Sim. Né? A gente falou sobre estrutura de seguro, a gente não aprofundou tanto, falou sobre estruturas societárias de empresa, de hold, de como a família, né, conflita em torno disso, falou de offshore, falou de trust. Isso é um mundo gigantesco, né? Perfeito. Daria um pod para cada tema. Dá para desse. cada tema, né? Então, se a gente puxar aqui, eu puxo questão de você ver muito falando agora do pessoal querendo levar o patrimônio para o Uruguai, né? Que a gente falou muito de outras estruturas. Aí você tem o Uruguai, que já tem ali muita gente querendo levar, porque o Uruguai agora está com uma estrutura Sim. tributária, né? Que valoriza, que é né? confortável. Realmente é muito relevante, é um mundo, né? E já vamos deixar aqui quem manda é Renato. Exatamente, Já é xerife. xerife, né? A gente já vai deixar ali com ela agendado uma próxima. Assim como a gente tem o quadro de Rafa fixo na nossa imersão, vamos ter do podcast. Do podcast. Eu acho que Pode. faz todo sentido, porque Esse esforço realmente... é muito gratificante de tempo, né? O resultado que isso aqui dá, ser milhares Sim, de pessoas sim, demais. assistindo. Justamente. conteúdo, né? E eu vou Maravilhoso. abrir a pergunta, né, para quem tá ouvindo a gente, para que faça os comentários, faça as perguntas no nosso canal do YouTube. A gente vai soltar os cortes do podcast no nosso Instagram, nas nossas redes sociais. E a gente vai abrir as caixinhas de pergunta. Eu acho que quanto mais pergunta vem acerca desse Perfeito. tema aqui, vai ser relevante para que a gente consiga ir aprofundando mais. E aqui, além do podcast, eu acho que a gente podia fazer umas sériezinhas com o Rafa no Instagram Legal, também, vamos né? fazer, De umas lives, Boa. alguma coisa junto aí em parceria com a MAN, para que a gente possa ir realmente trazendo mais Conversando luz sobre isso hoje, né? à A gente tona vai do começar a conhecimento. adicionar agora lives para... Muitas vezes você precisa de um conteúdo mais de conversível ali, né? Isso. Para quem quer passar 50 minutos, uma Sim, hora, sim. ouvindo conteúdo específico. Justamente, Vai ser um cara. prazer. Porque realmente é muito duvidoso o conteúdo, né? Duvidoso que eu Sim, digo assim, as pessoas muito, não muito, conhecem, as pessoas têm muita Muito. dúvida, as pessoas não sabem. Você vê Mas é que a gente... necessário. E duvidoso mesmo, tem muita gente falando bobagem Também mesmo, bobagem. né? Essa facilidade do digital, É isso, de você ter um bom marketing, né? Perfeito. E vazio, é perigoso. As pessoas Pois é. estão falando bobagem mesmo. foi o que Por isso que eu sempre Herbert falo, falou né? sobre Tem muita gente posicionamento. ruim vendendo, então você precisa Sim, se posicionar. sim. Você que é bom, você precisa se posicionar, Verdade. porque tem muita gente Verdade. ruim vendendo.
É aquilo que Falando fala, bastante. né? Que o Quase como um silêncio dever dos cívico, bons né? fazem os Perfeito, maus exatamente. crescerem, né? É, exatamente. É verdade. Então, eu acho Interessante. que a gente tem que realmente difundir mais isso. Então, cara, muito obrigado. Obrigado. Eu acho que cabem vários outros, como a gente falou, vamos avançar. E se quiser deixar um recado aí para quem tá ouvindo, para que conheçam mais, né, a estrutura da MAN, sigam. Fica à vontade aí. Sim, eu que agradeço, amigos. Assim, para mim foi uma honra quando vocês me convidaram para participar do legado, né? As famílias que nós atendemos são famílias empresariais. Não há nenhum programa empresarial, educacional, clube de negócio orientados para famílias empresariais como a que vocês criaram. Então, para mim é uma honra fazer parte disso, né? Poder colaborar. Tenho certeza que a gente vai fazer muito barulho, né? Gosto muito da ideia mesmo da gente oferecer essas soluções para as famílias que passarem pelo legado, né? É um plus muito relevante, dar a mão e falar, vamos juntos aqui, eu vou te acompanhar, a gente vai implementar juntos. Tem muita bobagem sendo dita, né? Então, eu implemento o quê? Por onde? Por quê? Por qual veículo, né? Então, iluminar esse caminho, para mim, será muito glorificador, né? E para quem estiver em Salvador, né, a gente vai ter dia 12 e 13 agora de agosto, uma outra edição da Imersão Legado Infinito. Estarei lá no segundo dia falando sobre sucessão patrimonial, falando dos veículos, trazendo dinâmicas para mostrar os principais gaps, né, que devem ser atendidos. Junto com os speakers lá, a gente vai fazer um talk muito legal. Então, se você estiver pela Bahia ou por estados próximos, se organize, 12 e 13 de agosto. Vale muito a pena. Vai ser. Vamos afiar mais ainda aí nossa esteira de educação, né? O merchan feito, a chamada feita. Então, assim, realmente não deixem de vir, porque a nossa imersão, a gente abrange muito conteúdo. O que Rafael trouxe aqui é uma pílula do que realmente é abordado lá. São 2 horas intensas, na verdade, às vezes até mais, né, Rafa, de conteúdo ali relacionado ao tema. Se deixar, eu faço o turno todo. O turno todo. Falo logo. A gente vai depois, inclusive, ampliar para 3 dias para que a gente consiga ter mais tempo realmente para poder abordar ainda com mais profundidade. Mas a gente passa por o que é família empresária, sobre os conflitos familiares, né? A tríade que você falou, né? das famílias, a gente faz esse tipo de avaliação, a gente ajuda a empresa a implantar... Conhecer ferramentas de gestão, ferramentas de profissionalização, as governanças empresariais, governança familiar, estruturas de expansão e crescimento do negócio e toda a parte de estruturação patrimonial e sucessão patrimonial, né? Então, esse é um pouco do leque que a gente aborda lá. Tudo que a gente vem falando aqui é muito pouco do que a gente aprofunda, né? Então, todos estão convidados, se inscrevam, curtam nosso Instagram, sigam nossa página no YouTube. E compartilhe esse podcast aqui com a família empresária ou alguém que você conhece. Maravilha, muito obrigado. Obrigado, Rafa. Obrigado, por estar aqui com a gente. Pela primeira, você foi para a estreia fantástico, meu amigo. Valeu, Rafa. Obrigadão, cara. Valeu Foi demais.